Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, então, sobre como é estar dentro dessa redoma de vidro de ar viciado que a Sylvia Plath nos conduz. Antes de começar, eu gostaria de falar que todos os livros que eu vier a comentar e outras coisas vão estar com o link na descrição desse vídeo, caso alguém tenha o interesse em adquirir. Lembrando que toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam, pois meus links são comissionados. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma sinopse geral da Redoma de Vidro e depois eu vou adentrar nas minhas observações em relação a esse livro, certo? Então, a gente tem aqui a personagem, a Esther Greenwood, ou a gente poderia dizer também que é um alter ego da Sylvia Plath. Esse livro é semi-autobiográfico, ele tem muitas relações com a vida da Sylvia Plath. Quem leu os diários não para de encontrar coisas em comum, não deixa de encontrar elementos da vida da Sylvia descritos aqui. Então, a Esther, ela consegue um estágio numa revista feminina de Nova York, que é o Ladies' Day, e ela está vivendo uma vida como, acho que chamariam glamurosa, para uma garota, assim, uma adolescente. Então ela vai fazer acho que uns 20 anos e ela tá num hotel com tudo pago, cheio de outras garotas com ela. Não sei se dá para chamar de amigas, mas pessoas que ela acaba se relacionando. Tem refeições pagas, festas, ganham dinheiro, compra roupas. Então, a vida dela está, assim, numa espécie de glamour. No entanto, a gente vai percebendo que já desde a arrancada do livro, apesar do ambiente, teoricamente, ser propício para isso, o estado de espírito da Esther não é exatamente esse. A gente já tem um vislumbre disso bem arrancado na spoiler. É bem o início do livro. Eu sabia que havia alguma coisa errada comigo naquele verão, porque eu não conseguia deixar de pensar nos Rosenberg e em como tinha sido burro em comprar todas aquelas roupas caras e desconfortáveis penduradas no meu armário feito peixes na feira. E como todas as pequenas vitórias que eu acumulara alegremente na universidade não significavam nada do lado de fora do mármore liso e dos vidros das fachadas da Madison Avenue. O que eu gostei muito nesse trecho é que ela realmente está confrontando a vida de estudo dela com o mercado de trabalho. Eu acho que quem já passou por isso talvez se identifique também, né? Como daqui a pouco a gente ser um bom aluno, tirar boas notas na faculdade e bem nas provas, chega no momento de uma entrevista de emprego, parece que aquilo simplesmente não vale nada. Nenhum entrevistador vai perguntar como é que foi tuas notas em bioquímica na faculdade, ninguém quer saber disso. Então, realmente, eu achei legal ela trazer isso. E esse confronto vai acompanhar, então, a Esther, ou a gente poderia pensar na Sylvia também, que, diante do mercado de trabalho, vamos dizer assim, da vida real, ela sente esse peso todo esmagando ela. Acontece que eu não estava conduzindo nada, nem a mim mesma. Eu só pulava do meu hotel para o trabalho e para as festas, e das festas para o hotel, e então de volta ao trabalho, como um bonde entorpecido. Imagino que eu deveria estar entusiasmada, como a maioria das outras garotas, mas eu não conseguia me comover com nada. Me sentia muito calma e muito vazia, do jeito que o olho de um tornado deve se sentir, movendo-se pacatamente em meio ao turbilhão que o rodeia. Então ela está falando de um sentimento de apatia. E eu diria que esse é o sentimento que ela vai nos conduzindo durante o livro. Talvez não como um sentimento de drama ou uma vontade de chorar junto com ela ou ter pena por causa da situação que ela se encontra. Ela não nos conduz para isso, embora seja bem possível chorar com esse livro, mas é um sentimento muito mais apático, é uma falta de sentido e de sentimento, parece que acompanha. Ela vai falar que ela era feliz até os 9 anos, e aí o pai dela morreu, e ela sente que a partir daí ela perdeu algum sentimento de alegria, de satisfação na vida.
Assim como, eu vou fazer esse paralelo o tempo inteiro, então assim como a Sylvia Plath também relata muito essa falta, essa ausência do pai na vida dela. Então ela vai falar muito assim nesse sentimento de falta dessa presença masculina, talvez até como validação, mas ao mesmo tempo um sentimento de competição muito grande. Ela não só quer o elogio masculino, mas ela precisa sentir que é melhor. Então o tempo inteiro parece que ela retrata para nós homens com uma carga muito negativa em todos os aspectos, como homens que são realmente exploradores, que não têm muito sentimento, empatia pelas mulheres, e ela vive nessa competição com mulheres, mas também com homens. Ela tá noiva de um rapaz chamado Buddy Willard, e de repente ela tá se perguntando se ela realmente... Ela tá quase noiva dele. Ela se pergunta se realmente ela deveria estar com ele, se é o que ela quer. E ela também entra nesse confronto. O Buddy, ele não tem essa mesma carga de expectativa em cima dele como homem, né? As pessoas falam em pudor masculino, em moral, mas a cobrança não é a mesma, né? E quando ela descobre, então, que o Buddy não era santinho como parecia, ela se decepciona e pensa, mas por que eu estou sendo, então, se não tem essa correspondência, né? Então, também aí tem uma quebra muito grande de expectativa em relação a esse homem, e isso faz com que ela se desencante muito com ele e com homens no geral. Essa personagem Esther vai se cercar de pessoas de moral muito duvidosa, né? Tem uma amiga dela que sempre arrasta ela pra problemas e a gente fica assim, meu Deus, parece que essa menina não aprendeu que não dá pra andar com essa mina, ela é problema, não devia estar junto. E aí ela passa por relacionamentos, assim, realmente abusivos, né? Isso eu não li nada parecido no diário da Sylvia Plath, então não sei se tem como saber se realmente aconteceu com ela ou não, mas o fato é que aqui ela vai relatar então uma situação de abuso e aí o fechamento desse ciclo de estágio e ela volta para casa. Nisso, a mãe dela a busca, né? E ela já tá afundada, já tá lá no fundo do poço e a gente tá indo pra esse fundo do poço junto com ela. E aí a mãe diz que ela não conseguiu entrar num curso que ela desejava e isso vem como mais uma porrada em cima dela. Então ela está em casa e aí ela vai falar como é que é esse sentimento de estar em casa e como esse ambiente é sufocante para ela. O forro cinza e acolchoado do carro fechava-se sobre a minha cabeça como o teto de uma viatura policial, e as casas brancas de madeira, todas idênticas e brilhantes, com seus intervalos de grama bem cuidada, passavam como barras de uma cela enorme. É realmente esse sentimento de prisão que a gente começa a sentir a partir daqui. O início do livro, ele já não é muito positivo, mas tem descrições e algum sentimento ainda de jovialidade, de experiências que a gente consegue tirar proveito, assim, com um certo otimismo. Mas então, o livro vai ficando com uma atmosfera mais carregada e a Sylvia vai nos levando para dentro dessa redoma. Então, ela chega na casa da mãe e a mãe tem algumas conversas que soam, assim, vitimistas, como se tudo que a Esther passa de sofrimentos, ela traz para si, sabe? Como se ela não tivesse sido uma boa mãe, ela está sendo cobrada, ela quer que a filha dê certo e não consegue que a filha dê certo. Então, isso, em vez de ajudar a Esther, parece que põe ela mais para baixo, esse convívio com a mãe. E assim como a Sylvia Plath nos diários fala, vamos dizer assim, mete mesmo pau na mãe dela, ela tem uma mágoa muito grande com a mãe, ela, de certa forma, pinta isso para nós aqui no livro também, na personagem da Esther. Então, de volta à casa, o lugar que ela vive, parece que tudo é voltar pro zero e não ter conquistado nada. E ela começa a ir para esse fundo do poço, ela começa a entrar nessa depressão profunda, e aí ela começa a escrever sobre ela mesma. Então, se o nome dela é Esther e tem 6 letras, ela começa a escrever sobre a Elaine. Ela diz, a Elaine também tem 6 letras. Então, é como se fosse sobre mim que eu estivesse escrevendo. Então a gente tá lendo a Sylvia escrever sobre ela, num livro que ela escreve sobre ela mesma. Então, de certa forma, ela tá falando ali dos primeiros riscos
da redoma de vidro surgindo para nós e como aquilo era pesado para ela. Então a gente percebe que uma personagem que tinha uma cobrança muito grande consigo mesma, que se comparava demais, que vinha já com coisas mal resolvidas na vida, com a ausência do pai, dificuldades de mágoas com a mãe, e quando ela entra nesse lugar que era para ser um lugar supostamente bom, ela começa a se sentir desafiada e cobrada, e esse ambiente gera uma forma de gatilhos para ela. Então, ao voltar para casa, a Esther, ela entra numa depressão profunda. E, gente, assim, as descrições desse livro, elas realmente fazem parecer que tudo tem um filtro negativo, como se ela colocasse um óculos em que toda a realidade que ela nos descreve vem com alguma sujeira, com algum sentimento, assim, de que as coisas estão erradas. Tudo parece com uma cor morta, com um cheiro ruim, com gosto nojento. Toda a descrição que ela faz no livro bom, ela era realmente uma grande escritora, eu já falei isso por aqui. A Sylvia Plath prova seu valor de escritora aqui, como ela nos conduz nesse sentimento de uma realidade que é afetada e não tem o que fazer. E a personagem, então, começa a entrar numa busca por suicídio incessante. É a única coisa que realmente parece consolá-la. Ela não tem mais expectativas para nada, e ela parece que nos conduz junto. Isso que eu achei uma coisa muito louca. Eu nunca tinha lido um livro que falasse sobre suicídio, então eu não sei se existe algum outro livro que fale tão bem como esse. Mas eu fiquei realmente impressionada o quanto parece que a personagem vai nos buscando e fazendo a gente sentir essa necessidade também, né? Que é uma ideia que pra mim é pavorosa do suicídio, mas ela realmente nos leva de um jeito que faz parecer que aquilo é a única escapatória. Então, quando a gente vê, a gente tá numa praia com ela e ela tá querendo se matar, mas tem uma criança junto, então ela tenta se desfazer daquela criança, pagar um doce pra ela, e a gente fica tipo, sai criança, não tá vendo que ela tem que fazer uma coisa importante? Ou então ela tenta se enforcar e ela tá lamentando porque na casa dela não tem lugar pra onde pendurar uma corda, e a gente fica ruim com ela por causa disso. Ela não tá conseguindo encontrar o desfecho que ela tanto precisa. As mãos dela traem ela porque vão soltando a corda, então ela luta contra o corpo, né? Ela se depara por vezes com o medo de se matar, mas ela busca isso, então ela quer se matar de um jeito que não tenha como fugir, e nós estamos juntos com ela, com esse sentimento atordoante. Então, realmente, quando eu digo assim que a gente tá entrando dentro desse ar viciado da redoma, a gente está mesmo. A gente sente essa atmosfera no livro. Então, a gente vai começar numa nova etapa em que a personagem é levada para se tratar. E aí, gente, é outra atmosfera muito difícil, o quão desumano uma pessoa pode ser tratada. A gente sabe que em questão de saúde mental, eu acredito que tenha tido muitas melhorias. Até existe um livro, e agora parece que um documentário na Netflix, que é o Holocausto Brasileiro. Eu não vi, não li, não sei se tem essa coragem, mas que vai retratar como muitas pessoas com problemas de saúde mental, e algumas pessoas sem problema nenhum, inclusive, foram tratadas de maneira desumana aqui no Brasil. E aqui nesse livro, então, a gente vai se deparar com um tratamento muito desumano, né, em relação a internações e terapias que a personagem vai passar e que a gente sabe que aconteceu com a Sylvia também. E ela, o tempo inteiro, aí eu já tô entrando, gente, pro campo das minhas opiniões, certo? Parece que ela está o tempo inteiro, na verdade, procurando amor. Ela tá procurando cuidado. Ela parece que está procurando alguém que olhe para ela e goste dela. Qualquer pessoa. Ela chega num momento assim que ela vai ajudar num hospital e aí ela é colocada na maternidade. Então ela se esforça para levar as flores da melhor maneira possível para aquelas mães. E ela quer um sorriso de volta, um agradecimento. Mas ao invés disso, ela recebe reclamações. Por que minhas flores vieram assim? Então aí ela sai correndo, todos os ambientes que ela entra, parece que ela não recebe esse acolhimento. Nem mesmo dos profissionais de saúde, que são muito frios, que ela fala dos sintomas, mas ninguém vai na causa, do porquê que ela está assim. Então, o sentimento que eu fiquei também é que a personagem não tinha com quem conversar.
em lugar nenhum. Ela não podia se abrir e dizer tudo que estava lá dentro dela. Que é uma sensação muito parecida que eu tive também ao ler os diários da Sylvia Plath. Em diversos momentos ela fala que ela não tem coragem de se abrir com ninguém. Eventualmente ela acha alguém para falar as coisas. Então isso me dá uma pista muito grande do que seria uma das maneiras de uma pessoa tratar as suas tristezas, suas frustrações, sua depressão. Todo mundo precisa encontrar alguém para conversar. E ela não encontra essa pessoa. E ela parece que está sempre esbarrando em paredes, em pessoas frias, em um ambiente nada acolhedor. Enfim, muitas coisas aqui, então, como eu falei, são correlacionáveis com a vida da Sylvia Plath. Ela também foi fazer estágio numa revista em Nova York. Ela estudava no Smith nessa época e ela fez aí a primeira tentativa de suicídio, que é bem como é descrita aqui no livro. Então, as coisas realmente tiveram muitas correlações, mas é claro que não é igual a vida dela. Tem diferenças, mas tem muitas ligações. Outra coisa, então, que eu sinto que é muito forte, assim, eu já sentia nos diários e aqui também, é que, na verdade, a gente está trabalhando com uma pessoa que é extremamente insegura. A gente vê, assim, na escrita da Sylvia e pensa, meu Deus, essa pessoa é extremamente talentosa, mas ela realmente sempre olhava para o lado negativo da vida. Aquela competição e necessidade de ser melhor, sendo que ela já tinha reconhecimentos. Se ela estava lá, é porque ela foi reconhecida, então ela não consegue enxergar essas coisas. Esse livro também me faz pensar sobre o quanto a gente às vezes quer ser feliz aos moldes oferecidos pelos outros. Né? Se ela conseguisse aquele estágio, se ela aprendesse alemão e não sei quantas línguas e blá, aí ela seria suficiente? Ela era insuficiente como ela era? E quantas vezes, talvez, no mundo que a gente vive, exista essa sensação de insuficiência, né? Que as pessoas querem nos transmitir o quanto nós ainda não somos bons o suficiente. Outra sensação que a personagem me passa, e que também era a mesma que a Sylvia me passava, é que ela tinha muitos desejos para a vida dela. E esses desejos, às vezes, entravam num grande conflito na vida dela por medo. Eu sinto que ela era uma pessoa tomada pelo medo. Ela tinha muita vontade de se relacionar. Eu acredito que ela tivesse vontade de casar e ter filhos, como de fato aconteceu na vida dela, mas aqui em muitos momentos ela se pega negando isso, dizendo que ela não quer casar e não quer ter filhos, e isso me parece que o fundo é medo. Medo de que ela não vai conseguir ter uma vida a dois, que ela não vai ser amada, medo de que ela vai ser trocada e não vai conseguir dar conta da carreira dela por causa disso, que ela vai ter que fazer uma escolha e negar outra. Ela até dá um exemplo muito legal, ela faz uma metáfora incrível de uma figueira, e cada figueira tem um figo, e cada figo é um sonho dela. Um é casar, outro é ser uma escritora, outro é trabalhar não sei onde, e quando ela escolhe uma, os outros figos ficam inacessíveis, então ela acaba não pegando nenhum e todos murcham. Então eu vejo que tem a ver com isso, do medo, o medo que movia ela. Na verdade, a gente sabe que a Sylvia pôde casar e pôde exercer sua profissão, mas ela sempre carregava muito esses medos, essas inseguranças e esse olhar negativo em relação à realidade. O livro até teve um final que me surpreendeu no sentido de não ser tão negativo assim, tá? Eu não vou dar spoilers, mas eu acho que mesmo assim tem um momento que ela diz assim, eu não sei quando a redoma de vidro pode voltar. E isso é muito triste, porque a gente sabe que na vida real a redoma de vidro da Sylvia voltou e ela teve um final trágico. Então é bem difícil, tá? Tem 2 momentos do livro que eu não sabia de onde era essa frase que as pessoas repetem tanto, né? I am. Eu sou. Que no meio a toda aquela tristeza que ela tá, aquela busca por suicídio, aquele sentimento de que o mundo real não é tão real assim, ela sente o coração dela bater com força, como se o coração dissesse eu sou. Então ela repete essa frase umas 2 vezes quando ela se refere ao coração, e dá um sentimento assim de que, apesar de tudo, ela estava viva. Ela podia perceber
que estava viva e o coração dela estava dizendo que ela era, independente de tudo que ela não conseguia conquistar. Eu acho uma palavra muito forte, porque talvez, não sei se a Sylvia Plath correlacionou isso, eu acho que provavelmente não. Mas na Bíblia, eu sou é o nome de Deus, né? Então, é pra gente ver como essa frase tem intensidade. Antes de nós sermos, Deus é. E ele realmente é. Mas nós somos imagem e semelhança dele, então nós somos, né? Então nós existimos. Então, antes de qualquer tristeza e qualquer frustração da vida, a gente tem que ter essa certeza da nossa vida, do nosso porquê estar aqui. Talvez essa seja a grande resposta para toda essa carga negativa, essa onda de desistência e tristeza que vem varrendo a personagem e que a gente sabe que ela não tá sozinha. E talvez nem nós estejamos livres disso, né? Em muitos momentos a depressão, a tristeza podem nos atingir. Se alguém me perguntar, afinal de contas, esse vídeo é uma recomendação ou não, eu diria o seguinte, cada um vai ter que avaliar, tá? Se querem começar pela Sylvia Plath, porque as pessoas já me perguntaram isso a respeito dos diários, por exemplo, se eu considero que esse livro é um livro com gatilhos, é um livro difícil de ler, é um livro ruim. Eu digo que os diários, por mais que seja um calhamaço, é muito mais fácil de ler o diário do que a Redoma de Vidro. Por quê? Porque aqui a gente tem toda a vida dela descrita. Então aqui a gente vai encontrar momentos de felicidade, momentos de conquista, momentos bonitos, momentos leves. E aqui ela resolveu reunir toda a carga negativa dela. Tudo. Toda a depressão, toda a busca por suicídio. E aqui nos diários, ela não fala tão explicitamente desses momentos. Ela passa um pouco mais por cima. Além disso, a gente sabe que os últimos diários da vida da Sylvia, eles foram extraviados pelo Ted, que era o marido dela. A gente suspeita que exista muito conteúdo ali relacionado a essa depressão, a tentativa de suicídio, mas também envolvendo muito o nome dele, então esses diários foram destruídos. Então, eu sinto que a gente se escapa muito desse sentimento sufocante nos diários. É outra leitura. Então, se tiver com medo, ou se não souber por onde começar, eu prefiro começar pelos diários, tá? Agora, esse livro, ele é bom pra quem tá bem. Se você acha que é uma pessoa que tem gatilhos, que sente demais, que pode não estar no momento bom, então não pegue esse livro agora, porque ele é um livro difícil mesmo, tá? Ele é um livro que é pesado, ele mexeu muito comigo, eu fiquei, como eu falei, até aliviada como o livro terminou, e é um livro que me enriqueceu muito, porque às vezes a gente não entende o que é isso, o que é estar realmente nessa redoma de vidro, nesse fundo do poço, quando algo dentro de nós turva a realidade. Então, é um livro que nos conduz muito para entender isso, esse sentimento e até o suicídio. Mas eu diria que tem que tentar tirar algo melhor daqui. Tentar tirar a busca, o porquê que vale a pena e o que não fazer, né? Porque aqui ela nos dá muitas dicas de coisas que a gente deveria evitar. As pessoas que a gente anda, as coisas que a gente acredita e os tipos de pensamento que a gente alimenta na nossa cabeça. Então foi uma leitura que eu considerei muito importante, extremamente bem escrita, mas difícil, então cada um vai ter que avaliar aí se é realmente o momento de ler Redoma de Vidro ou não. Não é um livro fácil, tá? Então, gente, eu espero ter conseguido honrar o livro, ter conseguido passar para vocês um pouco do que eu senti desse livro. Se alguém leu, teve impressões diferentes das minhas, pode deixar nos comentários que eu vou gostar muito de ler. E então eu fico por aqui. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Próximo vídeo não vai ser, espero, não vai ser de matemática difícil. Estamos em maio, mês das mães, mês de Maria, e eu quero trazer um livro com outros ares para nós, tá bom? Então, muito obrigada e aguardo vocês no próximo vídeo.